Então eu vou aproveitar e mostrar algumas coisas que é mais complicado de mostrar na aula presencial, tá? Aqui, por exemplo, é um isopor com um limalha de ferro e um campo magnético. Então tem um ímãzinho aqui dentro, ó. Tá vendo que ele é uma bolinha de isopor que ele colocou um ímã lá dentro, né? E vedou aqui para ele ficar como se fosse representando o planeta Terra, tá vendo? Aí ele, como ele é um ímã em barra, né? Ele tá bem intenso aqui nas extremidades, ó, nos polos, ó. E ele ainda fez ainda o, a gentileza, né, de colocar aqui com uma certa inclinação, que é o que acontece com a Terra. Ficou aqui em cima bastante linhas de ferro. Isso aqui é um pó de ferro, né, limalha de ferro, que acumulou aqui, ó. Tá vendo que não é à toa, não é da cabeça não é do nada que a gente tira aquelas linhas imaginárias, né, entre aspas, como representando o campo, porque se você coloca uma bússola em volta, ou se você coloca limalha de ferro, alguma coisa que seja ferro magnético, né, em volta, ela se orienta de acordo com aquelas linhas, ó, parece que tá cheio de cabelo aqui, tá vendo? E o mesmo acontece aqui, ó, esse cara aqui já é o Manual do Mundo, né? Aí aqui ele colocou um fluido, né, só para ficar mais nítido, né? E ele tá movimentando o ímã aqui embaixo, ó, tá? Isso aqui que eu perdi os ímãs aí, eu tenho que conseguir alguns emprestados que os do colégio eles não estão lá, ou alguém guardou em algum lugar que eu desconheço. Eu tinha inclusive esses aqui, ó, de HD, deve estar guardado em algum lugar que ninguém está sabendo me informar, eu não achei ainda. Aí eu tenho esses de HD, ó, tá vendo? Então dá pra a gente ver que ele forma mesmo um imã, tá vendo? As linhas, ó. Então aquelas linhas não são só uma representação, tá certo? E essas linhas eu achei interessante o cara ter feito esse esquema aqui, ó. Deixa eu só parar aqui porque eu posso precisar. Eu gostei desse esqueminha que ele fez aqui, ó, porque representa bem o campo magnético da Terra. Aí você fala, não, que coisa estranha, Carlos. Aqui, essa perturbação aqui é porque o Sol está logo aqui do lado esquerdo. Então essa perturbação aqui é comum acontecer, esse distúrbiozinho aqui costuma acontecer, essa perturbação, né? É, mas isso aqui, esse campo em volta aqui, ó, ele atua como se fosse um campo de força, né? Desculpa ficar meio super-herói, né? Por exemplo, meio infantil falar assim, né? Campo de força. Mas ele tem uma proteção incrível aqui em torno do planeta, quer ver? Eu perdi, não, eu não perdi não. Eu só esqueci onde que ela estava. Essa imagem aqui, ó, tá vendo? Mostra a Terra, o campo tem dá essa deformaçãozinha por causa do Sol aqui. O campo do Sol aqui também é muita radiação saindo do Sol, deforma um pouquinho. E olha o que, que acontece. Isso aqui é o que a gente chama de cinturão de radiação, que toda radiação vinda do Sol, ó, ela contorna o planeta, ela é desviada. Algumas acaba entrando nessa região aqui do Equador, né? Que eu gostei do esqueminha do camarada aqui que ficou. Esse aqui no Equador, você vê que tem uma quantidade menor de linhas, então e mais intenso aqui nas extremidades. Então, aquela luz da aurora boreal, né, acontece justamente por causa do desvio dessas partículas radioativas vindas do Sol aqui, ó. Então, se por algum motivo, né, como eu já comentei, o filme O Núcleo, né, por algum motivo hollywoodiano ou não, desastre natural, a gente perdesse esse campo magnético aqui, ó, a gente receberia essa radiação aqui, ó, né? Então teria que ser uma coisa assim meio, né, desculpa a analogia aí, estilo zumbi, né, o vampiro, né? A gente não poderia ter acesso a essa radiação de dia, né? Teria que ter uma proteção física. Infelizmente, a única coisa que protegeria da radiação são chapas de chumbo, né? Então esse campo magnético natural, ele tem esse papel extremamente importante, extremamente importante. Beleza? Ô, Carlos, por que que Fala, deforma meu do amigo. outro lado do Sol É e a, não do lado? a quantidade de radiação que vem aqui, ó, para cá, ó, essa quantidade aqui ela meio que só é como se ela amassasse aqui, né? E aqui ela espalha, ó, né? Ah,
Eu acho que é o campo do Sol, o campo que tem uma massa muito grande, o campo magnético do Sol. E as partículas em movimento também, partículas carregadas em movimento geram campo magnético, porque a gente não fechou o conteúdo ainda, sabe? Por enquanto, nós vimos que existe um campo magnético. Se alguém chegar nesse campo magnético, toma um tapa, que é a força, mas a gente ainda não viu como é que gera campo magnético direitinho. Ou melhor, a gente viu através de ímã, né? Mas a gente está vendo a força atuando sobre corrente. Acho que eu não cheguei nessa parte ainda, vou deixar para amanhã, que é muito visual, né? Tem que fazer a regra, tem que mostrar no quadro, tem que dar o tapa. Então, a gente está descobrindo que o campo consegue exercer uma força sobre um fio, sobre corrente elétrica, sobre carga, né, que é a mesma coisa. Mas já que o campo está interagindo com a corrente elétrica, né, será que eu não consigo gerar corrente elétrica? Né? Eu comecei a perceber já que a corrente elétrica gera campo. Mas será que o campo gera corrente elétrica? Então tem uma interação muito grande aqui, eletromagnética, que as partículas em movimento que elas geram um campo. Né? Gera um campozinho. Né? Então acaba deformando um pouco aqui o campo da Terra. Aí eu fiz questão de mostrar isso aí. Aí eu tenho alguns simuladores, olha só. Aquela imaginação, né? Aqueles desenhos que eu faço, as linhas saindo do norte, né? Entrando no sul, às vezes por efeito de desenho ali, a gente acaba não fazendo, não fechando o ciclo, né? E ela não é só uma representação barata, né? Ela realmente, olha só, a bússola, a parte vermelha da bússola, que é o norte, aponta para o sul, e a bússola, olha só, ela vai acompanhando, ó, a curvatura das linhas que eu desenho em volta do ímã, olha só. Então ela vai acompanhando, ó. Então essas linhas realmente, ó, aqui tendem a ficar retas, ó, tá vendo? Tendem a ficar reta. E aqui, à medida que eu vou passando aqui, ela vai virando, curvando, acompanhando as linhas imaginárias aqui em volta, ó, curvando até entrar aqui no sul. Então é uma forma bacana de representar. Né? Se eu for dar uma olhadinha como é que seria dentro... Carlos, Oi, você aceita Matheus aí pra mim, por favor? eu aceitei, brigadão. Na hora que eu vi, que desculpa. Obrigada. Aí, se eu for dar uma olhadinha no ímã, como que ele é dentro, olha só. O norte dele sempre aponta para o norte geralzão aqui, para o norte grandão aqui. E o sul sempre aponta para o sul grandão aqui, o sul geral aqui, ó. Se eu quebrar o ímã no meio, eu sempre vou continuar tendo polo norte e sul, não vou conseguir separar, né, um polo do outro, como eu já havia comentado. Beleza? Se eu for usar um medidor de campo aí, eu vou perceber que o campo é mais intenso nas extremidades, né, do que aqui na lateral, né? Mas é só título de informação mesmo. Vou pular isso aqui um pouquinho. Não. Propriedade magnética. Vou desde o conceito meio que revisando lá o início, tá vendo? Até a gente chegar no ferro magnético. O que é ferro magnético? Tudo que tem um comportamento semelhante ao ferro, né, que consegue virar ímã, né, é interessante. Por exemplo, se eu aproximar, ó, tem um nortezinho chegando aqui, ó. Se eu aproximar esse norte aqui, ó, olha, tava uma bagunça aqui antes, né? E se eu aproximar o norte, ele vai orientando o material, olha só. Ele vai orientando o material. Todo o sul, ó, vai apontando para ele e o norte vai repelindo, né? Vai apontando no sentido contrário, ó, e vai se organizando. Isso que é o material ferromagnético. Observe que aqui embaixo, ó, tinha os alfinetes deitados, ó, igual tá aqui, ó. Aí eles levantaram, os alfinetes levantaram. Por quê? Porque eles seriam atraídos por qualquer um dos polos. Aí eles foram atraídos pelo polo norte. Isso que significa magnetizar. O experimento que vocês fizeram lá do nosso... que Matheus levou várias vezes lá para poder mostrar, do eletroímã. Deixa eu mostrar no material de vocês aqui rapidinho. Esse prego que foi usado nessa experiência, ele foi... Vou mostrar rapidão aqui, senão o Bernolini me processa. Então, olha só, esse ímã aqui, ó, ele ficou magnetizado.
né? Porque um campo atravessou por ele aqui, ó. Então ele ficou magnetizado, beleza? Vou tirar daqui que eu quero publicar essa aula. Então é isso que é o material ferromagnético, né? As pequenas bússolazinhas aqui, que são os átomos, os elétrons, as partículas se orientaram, tá? Na verdade é o spin, né, de cada átomozinho lá que se orientou. E o outro corpozinho aqui, ó, mesma coisa, tá? Esses são materiais ferromagnéticos que a gente fala, capazes de se orientar. Se eu pegar esses dois aqui que se orientaram aqui e dar uma martelada, uma porretada caprichada aqui para uma onda sonora sair propagando aqui ao longo dos átomos, ou eu aquecer de forma que os átomos comecem a vibrar mais, tirando a presença dos ímãs aqui, volta ao estado normal. Não é um ímã permanente, né? É um ímã temporáriozinho. Beleza? Tranquilos? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí. Vou pular algumas coisinhas aqui. Aqui, ó. É uma maneira diferente de falar, mostrar o negócio da bússola lá que eu mostrei pra vocês, olha só. Aquelas linhas que eu desenho lá, ó, elas realmente existem lá, ó. A bússola se orienta exatamente de acordo com essas linhas, olha só. Aqui dentro do ímã a bússola passa retinha, que o ímã é constante, ó, o campo é constante, né? E aqui ela sai acompanhando essas curvas aqui, ó, né? Então vai acompanhando aqui, ó. Tá certo? Né? Se eu mudar a orientação para ficar com a orientação parecida com a da Terra, né? A da Terra seria assim, né? Que o norte magnético aponta para o sul geográfico, né? E o sul magnético aponta, tá lá no norte. Então a minha bússola, olha só, quando eu ponho a minha bússola aqui, ó, imagina que esse aqui é o planeta. Quando eu ponho tô aqui no meio do planeta, o norte da minha bússola aponta para o norte, lá para cima. Por quê? Porque ela tem um sul magnético, né? Então, né, essa daqui seria, ainda mais com essa inclinaçãozinha mesmo aqui, ó, seria uma representação da Terra, né? E essas, olha como é que o campo é intenso aqui, ó, nas extremidades, ó. E as linhas são mais separadas aqui do lado, ó, tá vendo? Tranquilos? Então é para aproveitar. Isso aqui que é difícil pra caramba para desenhar, né? E aqui ficou bem representado. Você imagina dois fios. Só quero que você tenha muita atenção para não confundir. Uma coisa, o que vocês estão vendo movimentando aqui é o que de fato movimenta no fio, que são os elétrons, ó. Esses aqui estão descendo, esses aqui estão subindo. Se você olhar para essa seta vermelha aqui, ó, essa seta vermelha é a corrente elétrica, que é contrária ao elétron, beleza? Aqui do lado a mesma coisa, ó, né? A corrente está contrária ao movimento dos elétrons. Se eu for aplicar a regra da mão direita aqui, ó, minha bússolazinha não mexe, que pena, né? Aí eu vou ter aqui, para vocês fazerem isso aí diante da tela, né? Às vezes é até mais fácil, né? Então você tem que colocar o dedão aqui no sentido da corrente. É até bom que, né, força a vocês memorizarem aí, ó, se alguém tinha alguma dúvida. Eu vou botar meu dedão aqui nesse primeiro fio para cima, tá? Para cima. Por quê? Porque é sentido contrário dos elétrons. Então, como eu vou colocar meu dedão aqui para cima, no sentido da corrente, então vai entrar nessa região aqui, ó, o campo vai entrar e realmente está entrando, ó, as linhas. As linhas, é porque são várias, tá vendo? Vários círculos, ó. Observe esses círculos, essas setinhas aqui, ó. Tá entrando, ó. Tá indo para lá, ó. Porque se você levantar o dedão aí para cima, você vai ver que vocês vão ver que os outros dedos vão dar uma volta em torno desse fio aí, ó, né? Então vai entrar aqui, vocês estão enxergando meu mouse aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, vai dar a volta lá atrás do fio e sair do lado de cá, ó. Tá vendo? Como tá saindo do lado de cá, aqui é como se fosse o norte, é por isso que o sul da bússola tá apontando, ó. Como se fosse aqui fosse o norte. O lado esquerdo é como se fosse o norte. O lado direito é como se fosse um sul, ó, porque tá entrando, ó, as setinhas estão indo, ó, para entrar dentro da tela aqui, né? Então, por isso que o norte da bússola tá apontando para lá, ó. Perceberam aí? O mesmo tá acontecendo aqui, ó. Só que agora aqui você vai fazer o seguinte:
você vai colocar o dedão para baixo, né? Nesse segundo fio aqui, ó, da direita, você vai colocar o dedão para baixo. Então as linhas já vão entrar do outro lado, ó. Tá vendo? Por isso que a bússola mudou a orientação, ó. Já vai mandar pro outro lado, ó. Então já vai entrar aqui, ó, no sentido das linhas, né, das setinhas, vai lá dentro, lá atrás da tela e sai do outro lado aqui, ó. Então esse meu lado direito aqui, ó, do segundo fio, é um polo norte. A setinha saindo. Então o sul aponta para lá. E aqui o contrário, as setinhas indo, o sul. Se tá indo é porque tá indo entrar na tela aqui, ó. Então você vai entrar na tela, a tela é sul e aqui é norte. Beleza? Ver se dá para mudar alguma coisa legal aqui. Só mudar o ângulo, olha só. Que bacana. Que assim fica muito embolado os círculos, ó. Se eu colocar assim, ó, tá vendo? Os círculos em volta. Então, aí fica mais fácil, ó. Imagina que esse segundo fio aqui, ó, o mais da direita, né, a corrente está descendo. Seu dedão, a sua mão direita apontando para baixo, tá certo? E os dedos entrando no meio, entre os dois fios, tá? Então, se você olhar para o fio mais à direita aí, né, que eu chamei de segundo, e o dedão apontando para baixo, seus dedos vão entrar aqui no meio da tela, vai dar a volta lá atrás e vai sair do outro lado aqui, ó. Vai sair do lado dessa carinha aqui, essa carinha sem olho, sem nada aqui, ó. Beleza? Que fica colorida quando eu vou lá. Tranquilos? Aqui é a mesma coisa. Então é um jeito meio que tridimensional da gente enxergar as coisas, ó. Olhando de cima, né? E olhando. Ah, eu desenho de jeito no quadro, não desenho? E assim, ó. Então dá para ter uma visão melhor, tridimensional do que está acontecendo. Eu preciso muito do feedback de vocês, porque é muito abstrato o conteúdo, entendeu? Eu falo que esse conteúdo aqui se alguém chegou nesse momento aqui achando que estava estudando física para ser engenheiro, tá vendo que não é necessariamente para isso. A proposta dessa disciplina é desenvolver esse tipo de percepção abstrata, tá vendo? Tridimensional, entendeu? Que todo mundo tem, independente, tem que ter, né? Independente da sua profissão, da profissão que você for escolher. Essa visão tridimensional. Está mais do que claro que com o uso da tecnologia e com a evolução da tecnologia, o nosso mundo vai ficar cada vez mais 3D, né? Tridimensional, cada vez mais tecnológico, né? Então tá aí, ó. Beleza? Tranquilos? Então, acabar com o sentido da corrente, acabar com a corrente, parar o fluxo de elétrons aqui, significa ter elétrons, ter campo elétrico, né? E não ter campo magnético, né? Eu vou apontar dedão para onde aí? Para lugar nenhum, né? Porque não tem corrente movimentando, não tem campo. A bússola está apontando as duas, olha só. Estão apontando para cima. O norte está apontando para cima. Então, para cima da tela é norte, geográfico, né? Porque o norte da bússola está apontando para lá. E aqui embaixo, na parte baixa da tela, é o sul. Beleza? Se eu inverter o sentido aí da corrente, né? Eu inverto tudo. Olha que legal aqui, ó. Eu andando com a bússola aqui, deixa eu melhorar o ângulozinho aqui, ó. Se você for olhar, acho que aqui de lado mesmo que é melhor. Então, se você for acompanhar a bússola aqui, ó, pegar o círculo maior aqui, ó, e andar, ela vai acompanhando o sentido do círculo, ó. Impossível fazer isso em sala de aula, né? Olha só. Então, ele vai, meus dedos vão entrar do lado de cá, ó. Se você botar o dedão para cima aí, ó, você vai ver que meus dedos vão entrar aqui, ó, onde que a pontinha vermelha da bússola tá entrando. Ô, Carlos, Fala, amigão. tem como você me aceitar pelo computador aí? Oh, claro que tem, cara. Desculpa, um minutinho que eu te Valeu. aqui. Então, vai lá atrás, olha só. Vai lá atrás, passa lá atrás do fio, ó. Né? Calma que tá escorregando. Tá agarrando. Vai lá atrás do fio, volta para poder passar aqui na frente, ó. Tá certo? Então, é esse movimento aqui que os meus dedos têm que fazer, ó. Tá vendo? De ir lá dentro do papel, ir lá dentro do quadro, né? E voltar, ó. Então, é esse o movimento que tem que ser feito, ó. Tá certo? A orientação aqui do outro lado tá diferente porque a corrente está descendo, né? Então, como está descendo, né? Olhando aqui agora para o fio 2 aqui, ó.
Como está descendo, na verdade, né, eu devo fazer esse movimento aqui é melhor. Ó. Significa que ele vai sair desse lado, olhando agora o da direita, tá? Vai sair daqui, vai passar na frente da gente aqui, ó, do fio, vai lá no fundo, lá atrás do fio e passar aqui na frente. Então ficou bem tranquilo aqui de visualizar o que está acontecendo, entendeu? Por isso que eu fiz questão de gravar, porque você precisar dar uma olhada nisso aí antes de uma atividade, de alguma atividade ou prova, né? Tá aí. Tranquilos? Melhorou e deu para dar uma clareada, porque aqui ficou mais dinâmico, mais didático, entendeu? Mais fácil de visualizar essas linhas aqui quando eu tô botando o dedão para cima, igual esse primeiro fio aqui, ó, né? O que eu tô querendo fazer com os outros dedos, ó, é esse movimento aqui, ó, né? Para mostrar na onde que o campo entra e na onde que o campo sai, tá certo? É isso que eu tô tentando fazer com a mão, ó, quando eu tô fazendo a regra da mão direita lá, beleza? Ixi, mano, eu tô acostumado a dar uma aula no mouse, mas não. Beleza? Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é mais sofisticado, eu vou voltar lá. Esse aqui. Beleza, cara. Tá ficando mais claro aí? Ops, Assim. aqui eu tenho uma pilhazinha comum de 1.5 volts, tá? Ligada aqui. Olha, observe onde que está o polo positivo. Então observe onde vai, de onde que eu vou considerar o sentido da corrente, tá certo? Do lado direito aqui, ó, tá? Esse outro lado aqui é o polo negativo. Aqui, ó, embaixo eu tenho uma chave, ó, que eu vou ligar. Aí, ó, liguei a chave. Aí tá aí o que você tá vendo, essas bolinhas movimentando aí, ó, são os elétrons. OK? São os elétrons. Para você saber o sentido dessas linhas lilás, né, que é o campo, você tem que botar o dedão no sentido contrário, porque a corrente, ó, ela sai do polo positivo, faz o sentido contrário dos elétrons, entendeu? Sobe essa torrezinha aqui, ó, e passa nessa partezinha amarela aqui, ó. Se você colocar o dedão aí, ó, em sentido contrário, né? Experimenta fazer isso, por favor, na tela aí. Se você colocar o dedão aí em sentido contrário, ó, desse segundo fio amarelo aqui, ó, você colocar o dedão aí, vai dar certinho, o dedão entrando nesse círculo aí. Aí você vai ver que os outros dedos vão acompanhar o sentido do campo que está aqui, ó. Tá? Muita atenção, hein? Senão você confunde, ok? Senão você confunde. Ah, mas eu não tem que colocar o dedão, né, na velocidade, na direção da velocidade. Quando eu estiver falando de uma carga só, sim. 1, 2, 3 cargas, sim. Quando eu estiver falando de uma corrente de milhões de elétrons, aí é no sentido contrário. E o tapa da corrente elétrica é com a palma da mão. Beleza? Com a palma da mão. Ok? Eu passei a regra do tapa para vocês, já não passei? Passei. Lembrei de uma pergunta que o Otávio fez. Otávio não tá aí não, né? Lembrei de uma pergunta que o Otávio fez. Então, isso aqui, gente, se eu for desenhar isso aqui, é bom você estar com essa visão clara aí, ó. Né? Porque se eu for desenhar isso aqui no quadro, eu vou precisar muito da sua fé, né? Então, observe que a corrente está saindo positivo, está vindo aqui, está subindo, passando essa parte amarela, descendo, né? Para subir do outro lado. Então, nenhum ele está em um sentido, no outro ele está no outro sentido. Então, as correntes estão em sentidos contrários, tá? Sentidos contrários. Por quê? Porque de um lado você está vendo que as linhas formaram no sentido horário e do outro lado em sentido anti-horário. Porque o sentido da corrente está diferente, tá ok? Então dá para ter uma visão, isso aqui dá para ter uma visão bacana aí, tá? Beleza? Bem, eu vou aproveitar. Depois eu vou voltar aqui. Tem um até melhor do que esse aqui. Nós percebemos, tá certo, que campo, né, que corrente elétrica gera campo, né, e ele consegue a corrente elétrica consegue interagir com a bússola, que é um ímã, né? O grande desafio é, será que
Já que a corrente elétrica interage com o ímã, será que se o ímã interagir com o fio, ele não gera uma corrente elétrica? Porque olha o que aconteceu aqui, ó. Opa, aqui não. É tanta coisa. Já passei por ele. Pode ser esse aqui, né? Eu vi isso aqui e vi isso aqui, ó. Eu vi que a corrente elétrica gerou um campo que interagiu com o ímã. Será que o ímã não consegue interagir com um material que tem elétrons e colocar esses elétrons para movimentar? Será que um campo magnético não consegue exercer uma força sobre uma carga? Não, calma aí. Isso aí nós já vimos, né, que é possível fazer. Mas se ele fizer isso de forma organizada, né, se eu pegar 1 milhão de elétrons e exercer uma força para o mesmo sentido, né, empurrando os elétrons na mesma direção e sentido, eu acabei de gerar uma corrente elétrica. Então eu só tenho que aprender como organizar isso aqui, né, para pegar um ímã e conseguir fazer com que o ímã movimente os elétrons de um material, e se os elétrons desse material movimentar, vai gerar uma corrente. É o que eu vi aqui, ó. Elétrons movimentando, gerando uma corrente, a corrente gerando campo. Eu quero fazer o contrário, tá? Aí eu tenho um esquemazinho aqui que é o seguinte. Imagina eu fazendo esse desenho aqui. Eu já fiz esse desenho demais, só do ímã e dessa coisinha aqui, ó, amarelinha pendurada aqui, ó, tá? É como se fosse um trapézio de circo, tá? Aqui eu só tenho um medidor de corrente, normal. Aqui eu tenho uma bateriazinha. Aí quando eu ligar essa chave, vai passar a corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai passar por esse fio aqui, ó. E você tá vendo aqui, ó, um ímã na forma de U, né? O vermelho é o norte e o azul é o sul, ok? Então tem um campo aqui saindo do norte e indo para o sul. Então, e tem uma corrente elétrica passando aqui, ó, no meio, bem no meio, tá? O vermelho aqui, ó, é o polo positivo. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Aí passa uma corrente aqui, ó. Então o polo vermelho é o positivo. Então vai descer, ó, acompanha o fio aqui, ó, vai descer do lado de lá, esse lado aqui, ó, perto do fio azul aqui, ó, isso aqui, ó, vai descer uma corrente, vai passar uma corrente aqui e vai voltar pelo fio azul, vai embora. OK? Então, todo mundo consegue visualizar que vai passar uma corrente elétrica aqui, ó, lá do fundo aqui para frente, ó. Percebe? Se eu fosse desenhar esse quadro era pior. E eu vou desenhar depois, mas só para vocês já terem uma visão. Se eu colocar meu dedão na direção desse cara aqui, ó, dessa barra, o campo é descendo. Então minha mão aqui, ela tem que ficar para baixo, apontando para baixo. E o dedão apontando para o meu rosto. Todo mundo pode fazer isso aí olhando para a tela, tá certo? Os seus dedos estão apontando para baixo. Por quê? Por que está apontando para baixo? Porque está saindo do vermelho para o azul, do norte para o sul. Então seus dedos estão apontando para baixo. O dedão está apontando para o seu rosto, porque a corrente está vindo lá do fundo aqui para frente. Mas como é que você sabe que está vindo do fundo aqui para frente? Porque o fio vermelho está descendo lá no fundo, ó, lá do outro lado do ímã. E vai vir para cá, para o azul, que é aqui na frente, ó. Ok? Então, o meu dedão está apontando para o meu nariz aqui, para o meu rosto, e o resto dos meus dedos estão apontando para baixo. Corrente elétrica ainda dá o tapa com a palma da mão. Você vai dar uma torcida boa no braço aí. Você vai dar o tapa com a palma da mão. Por isso que vai surgir essa força aqui para frente, ó, né? Porque seus dedos vão ficar para baixo, o seu dedão vai ficar apontando para o seu nariz e você vai dar um tapa com a palma da mão. Então você que está na frente da tela aí vai dar um tapa para a direita, entendeu? Porque sua palma da mão vai estar apontada para a direita, certo? E aí ele vai movimentar, ele vai para frente. O que eu estou mostrando? Carlos, Fala, amigão. Eu preciso do mas o feedback de tapa é vocês. com a palma da mão por causa que é positivo? Porque é positivo. A gente sempre considera a corrente elétrica. Toda vez que a gente vai falando de bateria, pilha, corrente elétrica, a vida toda, palma da mão. Por quê? Porque é positivo. Tá bom. Beleza?
O que eu estou tentando fazer aqui é mostrar que o ímã exerceu uma força nesse trapéziozinho aqui, ó, e ele foi para frente. E o que eu estou querendo fazer, aqui eu tenho uma bateria, o que eu estou querendo fazer é o contrário. Será que eu consigo exercer uma força sobre os elétrons e movimentar esses elétrons, gerar uma corrente elétrica, né? Quase o contrário disso aqui, ó, que eu estou tentando fazer. Tá? Mas só que isso aqui já foi uma grande descoberta. Quando o pessoal descobriu que dava para fazer isso aqui, ó, deixa eu ver se dá para... Olha lá, o campo é para baixo. O dedão é apontando na direção da barra aqui, ó, na sua direção. E a força é para frente, ó. É que aqui ele está usando a regra da mão esquerda, tá? Eu não gosto, não. Ele está usando a regra da mão esquerda. Você usa, tá vendo? Você dobra os 2 dedinhos lá e os outros 3 dedos fica cada um numa direção. Nem está muito visível aqui que tem um ângulo de 90 entre o campo e a corrente e tem um ângulo de 90 entre eles. Eles nunca são no mesmo plano, ninguém aqui, né? Aí, mas eu quero que vocês percebam que ó, o campo está descendo, a corrente está indo na sua direção e a força está indo contrária. Aí ele registrou aqui uma corrente, ó. Beleza? Porque realmente tem uma corrente aqui na bateria, tá? Então eu consegui movimentar a barra. O ímã ficou parado. E se eu fizer o contrário? Se eu movimentar o ímã, será que eu não faço os elétrons da barra movimentar? Então, quando os caras conseguiram fazer isso aqui, eles estavam interessados no contrário. Então, vamos para o contrário. O contrário é isso aqui, ó. Eles colocaram uns enrolamentos, É a mesma coisa que nós fizemos lá no... Vou mostrar aqui o ímã. Mesma coisa que nós fizemos lá, ó. Né, que Matheus apresentou lá pra gente, ó. Enrolou ali o fio de cobre, né, fez um enrolamento ali, só não botou o prego no meio. Pegou uma ponta, ligou na lâmpada, a outra ponta ligou na lâmpada. Beleza? E vai pegar um ímã, né, e vai aproximar o ímã. Quando você aproxima o ímã, olha lá, a lâmpada acende. Quando você afasta o ímã, a lâmpada acende. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Se eu inverter meu ímã, a mesma coisa. Se eu aproximar, acende. Se eu afastar, acende também. O contrário desse aqui. Esse aqui, eu fiz o ímã ficar parado, né? E ele exerceu uma força sobre as partículas. Agora eu estou tentando fazer o contrário, movimentando o ímã para que essa força movimente os elétrons e gere uma corrente, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou gerando uma corrente, beleza? Mas eu vou dar uma paradinha aqui rápida, tá? Pra vocês voltarem aí, tranquilos?